Graça e paz, irmãos, irmãs, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para um encontro de estudo da palavra do Senhor, com um grande desafio de estudar o Apocalipse. O nosso convite para você não é apenas ouvir o que nós vamos falar, é também você ler, estudar e aprender o que está escrito no Apocalipse. Muitas pessoas perguntam: qual livro eu devo ler para aprender o Apocalipse? E eu sempre gosto de responder que o melhor livro para aprender o Apocalipse é o que está na Bíblia, é o próprio Apocalipse. E quando você lê a palavra de Deus, por isso o nosso convite aqui é para você aprender, para juntos estudarmos, mas nós também precisamos ler a Bíblia. Muitas pessoas estudam e falam sobre o Apocalipse, sobre a Bíblia, sem ler o texto bíblico. Então, eu quero convidar você para esse grande desafio, para essa grande bênção, que é estudar a palavra de Deus. Hoje nós vamos aprender sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E eu quero convidar você a refletir sobre essa mensagem maravilhosa que transforma a nossa vida como cristãos. Cada um de nós somos desafiados por essa palavra que fala sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E por que não dizer, é uma mensagem para nós hoje, como Igreja de Cristo. Nós fizemos um panorama do livro do Apocalipse e na última semana nós estudamos o primeiro capítulo, que é a apresentação do livro, do autor, do propósito do texto e a apresentação da maior revelação, que é Jesus. E hoje vamos falar sobre as 7 igrejas que estão no capítulo 2 e 3. Mas depois o texto vai continuar no capítulo 4, com a visão do trono de Deus, no capítulo 5 e 6, com os 7 selos do Apocalipse, no capítulo 7, falando sobre os remidos no céu, no capítulo 8 e 9, as 7 trombetas do Apocalipse, no capítulo 10, falando sobre o livrinho, no capítulo 11, as 2 testemunhas, no capítulo 12, a mulher e o dragão, no capítulo 13, sobre as 2 bestas, no capítulo 14, sobre a colheita dos remidos, no capítulo 15 e 16, sobre as 7 taças, no capítulo 17 e 18, a grande Babilônia, e no capítulo 19, a bodas do Cordeiro, no capítulo 20, o milênio e o juízo final, e no capítulo 21, o novo céu e a nova terra, e no capítulo 22, a conclusão do texto. Nós estamos mostrando isso novamente para que você tenha uma memorização de um panorama do livro do Apocalipse. Você vai ver que ele tem uma ordem lógica, um começo, meio e uma finalização gloriosa. E hoje nós estamos falando especificamente sobre as 7 igrejas do Apocalipse. As 7 cartas são para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Capítulo 2 e o capítulo 3, destinado a 7 igrejas em 7 lugares próximos ali na Ásia Menor, onde o apóstolo João enviou a mensagem para aqueles cristãos, abençoando e também pastoreando as suas vidas, e serve também para nós até os dias de hoje. Você vai ver que o Apocalipse ele tem algumas sequências de 7. O número 7 tem um sentido de total, de perfeição. E essas 7 cartas às igrejas da Ásia Menor é a primeira sequência de 7. As 7 igrejas é a primeira grande visão do Apocalipse. Depois, tem uma segunda grande visão, que são os 7 selos do Apocalipse, que está no capítulo 6. Depois, uma terceira visão, que são as 7 trombetas, que está no capítulo 8 e 9, e também termina com um trecho do capítulo 11. Depois, a quarta grande visão, que são as 7 taças do Apocalipse, no capítulo número 16. Então, nós estamos na primeira sequência de 7, na primeira grande visão, que são as 7 igrejas do Apocalipse. Se você memorizar isso, que o Apocalipse tem esse desdobramento de 7 em 7,
ou seja, de completo em completo, um propósito de Deus para toda a humanidade, para todos nós, você vai ver essas 4 grandes visões: 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Se você memorizar isso, você vai ter uma visão geral, simples, do Apocalipse. Lógico que ele tem muita coisa aí nesse recheio, no intervalo de uma grande visão para outra, tem muitas visões. Mas a primeira grande visão são 7 igrejas, a segunda 7 selos, a terceira 7 trombetas e a quarta 7 taças. Memorize isso, para te ajudar a compreender a sequência do livro de Apocalipse. O apóstolo João estava na ilha de Patmos, no meio do mar Mediterrâneo, e ele enviou as suas cartas para as igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E ele enviava essas cartas para essas igrejas, uma mensagem de Cristo, de Jesus para o seu povo. Você imagina a dificuldade para escrever, para enviar esses trechos que foram enviados um por um e depois agrupados para nós. Ele enviou então esses textos para essas igrejas. Enviar cartas escritas em rolos de papiro ou de couro era a forma mais rápida, mais moderna de se comunicar naquele tempo. E parece que as 7 cartas foram enviadas em sequência. A gente não tem, assim, uma precisão da ordem com que elas foram escritas ou como aconteceu. Elas foram agrupadas nessa ordem, mas demonstra o compilador, talvez o autor, uma certa sequência lógica. E você vai olhar também que existe até mesmo uma ordem geográfica ali, da proximidade de um local com o outro. Então, o texto demonstra que elas foram enviadas uma após a outra, como se um texto completasse o outro. As igrejas foram copiando, distribuindo, replicando aquele texto, para que todos os cristãos pudessem conhecer a mensagem de Jesus revelada ao apóstolo João. Então, nós podemos interpretar as 7 igrejas de 3 formas. Primeiramente, de forma literal. O que o texto diz que acontecia naquele momento com aquelas igrejas. O que o texto está escrito, qual é a literatura, qual é a mensagem e o que aconteceu de fato naquele tempo. Depois nós podemos fazer uma leitura histórica durante o tempo, a igreja cristã, o cristianismo através dos tempos. Isso também de forma simbólica, ninguém pode julgar, dizer que algo preciso, não é isso, nem de forma mística, mas é algo apenas para você aprender sobre a história da igreja e entender como a mensagem do Apocalipse, ela vem se cumprindo de geração em geração. Depois você pode também entender de forma simbólica, uma aplicação moral e espiritual do significado da mensagem. E essa mensagem serve para mim, eu como igreja, você como igreja. Então você vai ver que o texto pode ser lido aí em camadas. Você vai ver o que está escrito ali na mensagem, quais são as palavras do texto, a ordem, a sequência que o texto traz, o que acontecia, estudar um pouco da história desses lugares também. E então você trazer para o período histórico, a continuação do cristianismo durante os tempos e ver o que foi acontecendo com a igreja, se isso tem alguma relação, e então trazer para a nossa vida de forma simbólica e para o cristianismo hoje atual. Então, 3 formas de interpretar as 7 igrejas: literal, histórica e simbólica. Apocalipse 2 e 3, nós vamos ver aqui sobre as 7 igrejas. Primeiramente, a forma literal. Qual a estrutura literária das 7 cartas? Elas têm uma sequência. Elas começam sempre com uma apresentação, indicando quem é o destinatário, o autor se apresenta, o propósito daquela carta. Então, cada cartinha começa com uma apresentação. Depois, Jesus faz um elogio, uma palavra de apoio, de reconhecimento pelo trabalho daquela igreja. E então o texto continua com uma instrução, que na verdade é uma repreensão, uma correção aos erros da igreja,
e com conselhos sobre como deve proceder, como mudar. E depois termina com uma promessa de Jesus, uma palavra de motivação para quem vencer. Você vai ver que isso parece ter sido proposital no texto. Começa com uma apresentação, depois um elogio, depois uma instrução, uma promessa. Nós vamos ler o texto de Apocalipse 2 e 3 e vamos ver isso na prática. Isso vai te ajudar a ler e entender as 7 igrejas com uma mensagem de Jesus para a sua vida, mas também compreender o que acontecia, por que o texto acontece daquela maneira, essa ordem. Então, nessa interpretação literal, nós encontramos algumas palavras-chave que se repetem nas 7 cartas. Primeiro, começa falando ao anjo da igreja. Nós já falamos no capítulo 1, que diz no versículo 20 de Apocalipse 1, que as 7 igrejas representam o mensageiro da igreja, o pastor, o líder daquela igreja. Uma forma, talvez, de criar um código para proteger a pessoa, mas também dizer que o seu propósito era levar a mensagem. Então, cada cartinha começa com essa palavra, ao anjo da igreja. Depois fala, isso diz aquele, então, assim diz aquele, já está se referindo a Jesus, que é o autor. Começa com o destinatário, então mostra o autor, isso diz aquele. Então Jesus se apresenta a cada igreja de uma maneira especial para aquela igreja. Assim diz aquele, se referindo também a Jesus como autor do texto. Depois outra palavra-chave é conheço as tuas obras. Quando vai elogiar aquela igreja, o Senhor Jesus fala, olha, eu conheço vocês, eu sei o que está acontecendo aí. Então toda cartinha tem essa expressão. E tem também um chamado de atenção, que se você ler Jesus contando as parábolas, ele sempre dizia, quem tem ouvidos, ouça. Isso é um chamado de atenção. Preste atenção, escuta. E aí, em cada carta, no finalzinho, antes de terminar, fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Compare essa sequência de falas, quem tem ouvidos para ouvir, com Jesus nas parábolas, em Marcos 4, em Mateus 13, onde Jesus tem o hábito de usar essa expressão, quem tem ouvidos para ouvir. Então você vai ver que é a mesma linguagem de Cristo, quando ele estava contando as parábolas, quando ele estava pregando a palavra, ele usa essa mesma linguagem aqui em Apocalipse. Isso é lindo, porque você vê que confere se é Jesus o autor, e se Jesus usava essa expressão, quem tem ouvidos para ouvir, ele fala isso novamente em cada cartinha. Depois, no final, também diz, ao que vencer, ou então ao vencedor. O texto está destinando a cada cristão, pessoalmente, a cada um de nós, aquele que vencer. E cada igreja deveria ter aquela pessoa que era bem-aventurada, que era o vencedor. E Jesus faz uma promessa abrangente para todos os cristãos e para cada um de nós especificamente, aqueles que vencem, aqueles que lutam com Jesus. Então ele termina também falando ao que vencer. Essas palavras-chave, ao anjo da igreja, isso diz aquele, ou assim diz aquele, conheço as tuas obras, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e ao que vencer, ou ao vencedor, você vai ver que se repetem nas 7 cartas as mesmas palavras, iniciando os parágrafos, para organizar o texto numa mesma ordem. Isso é maravilhoso, você estudar isso nas 7 cartas. Jesus se apresenta nas 7 cartas de forma especial para cada igreja. E nós vemos aqui 7 descrições sobre Jesus. Ele fala primeiro, aquele que tem à sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, ou seja, Jesus diz que tem nas suas mãos a igreja, a liderança da igreja, e os candeeiros de ouro são as igrejas. Jesus anda no meio da igreja. Depois ele diz que ele é o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Jesus também se apresenta como aquele que tem a espada aguda de 2 gumes.
Depois, como filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Significa perfeição. O que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E também como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Você vê nas 7 cartas, 7 descrições, apresentações de Jesus, de forma maravilhosa, mostrando o que ele é, o que ele sempre foi, o que ele sempre será, que ele morreu, mas ressuscitou, que tem espada de 2 gumes, seus olhos são como chama de fogo, o seu poder, a sua glória é revelado aqui no Apocalipse, como nós falamos no capítulo 1, que Jesus é a maior revelação do Apocalipse. Muitos cristãos olham para Jesus uma figura apenas sofrida, aquele que morreu, mas o Apocalipse revela Jesus como glorioso, vitorioso, poderoso e soberano. Aleluia. Depois Jesus fala também quem é o vencedor. E eu vejo aqui nas 7 igrejas, 7 promessas para cada um de nós. O vencedor vai comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aquela árvore da vida que Adão e Eva desprezaram e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, do pecado. Nós vamos vencer e vamos comer para viver eternamente. Depois ele diz, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, você morre fisicamente, mas você não vai morrer espiritualmente, porque você vai viver eternamente com Deus. A terceira promessa, darei do maná escondido, lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aquele maná escondido que foi guardado na Arca da Aliança por Moisés, que ninguém comeu. Jesus fala que lá no céu nós vamos comer um maná escondido, algo que está guardado na palavra. Também vamos receber uma pedra branca com um novo nome, uma nova identidade celestial. Depois o Senhor promete, lhe darei autoridade sobre as nações, ou seja, vamos reinar com Cristo. Depois o Senhor promete, será vestido de vestes brancas, de maneira que nunca riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Ou seja, Jesus nos dá vestes brancas para viver com ele, que é um símbolo de santidade, também que o nosso nome está escrito nos céus, no livro da vida. Depois ele promete, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá, e escrevei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Ou seja, Jesus coloca em nós um novo nome, ele também nos dá um novo nome, nós vamos conhecer Jesus pessoalmente e vamos entrar na nova Jerusalém. E Jesus diz, e eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Nós vamos estar com Jesus no trono dele. Essas 7 promessas ao vencedor. Jesus diz para aquele e aquela que luta, que vive com ele, que acredita nele, que também segue o seu exemplo, fala para nós, aqui nas 7 igrejas do Apocalipse, que nós vamos vencer com Cristo. E se você tem lutado, medite nas 7 promessas que o Senhor dá para o vencedor. Se você é lutador, você também é vencedor. E também um desafio para a igreja perseguida, a igreja dos últimos tempos, para que o Senhor nos chame a perseverar e vencer com Ele. Quantas promessas maravilhosas da eternidade que o Senhor nos dá. Nós também podemos fazer uma interpretação histórica das 7 igrejas, depois que lemos o texto, mas você tem que pensar que as 7 igrejas do Apocalipse se relacionam com todas as igrejas de Cristo em todos os tempos. Jesus não faz distinção de uma igreja pior ou uma igreja melhor, não. Ele corrige as igrejas, mas ele diz que está em todas as igrejas. Por quê? O número 7 tem um sentido de completo, total, de perfeito. Alguns momentos ele faz uma repreensão severa
como se ele fosse remover aquele candelabro. Ele chega a falar isso. Ele chega a dizer que está do lado de fora da igreja, mas ele está ali tratando com aquelas almas, com todas as igrejas. Essa interpretação histórica, ela precisa ser feita com bastante cuidado, porque ela não pode ser algo assim tão rigoroso. Você não pode achar que é algo que se encaixa perfeitamente, não é isso. É apenas uma forma de refletir sobre a mensagem do Apocalipse e sobre a história do cristianismo. Nós não podemos dizer que é preciso, que é exato, é apenas uma reflexão. Então, durante a história do cristianismo, muitos autores entendem que aconteceram 7 eras da igreja, 7 períodos da igreja cristã. A igreja de Éfeso representa a primeira era da igreja, do ano 30 ao ano 100, que é a igreja apostólica. Aquela primeira igreja, os primeiros cristãos. A igreja de Esmirna representa o período da perseguição, que foi a partir do ano 100 até o ano 313, a maior perseguição. Um período intenso de perseguição. E a igreja foi muitas vezes perseguida, por isso se compara com a igreja de Pérgamo. Perdão, a igreja de Esmirna. Já a igreja de Pérgamo, ela reflete sobre a igreja imperial, período de 313, quando a igreja se uniu ao Estado, até o ano 590, aquele período de ascensão, né, da igreja romana, aquela ligação da igreja com Roma, faz uma ligação com a igreja de Pérgamo. Já a igreja de Tiatira é a igreja papal, a igreja da Idade Média, do ano 590 até o ano 1517 depois de Cristo. Também, queridos, é apenas uma comparação. A igreja de Tiatira, devido aos grandes problemas que ela teve, e também a igreja na Idade Média, um período sem a leitura da palavra, um período obscuro da história da igreja, onde aconteceram tantas histórias tristes no cristianismo, como, por exemplo, a Inquisição, as Cruzadas, e isso nos faz lembrar da igreja de Tiatira, apenas lembrar, nós estamos julgando a igreja. A igreja de Sardes, ela lembra a igreja da Reforma e o período da Renascença, de 1517 a 1730, quando a igreja passou por uma reforma, ela passou por uma mudança, mas como Sardes, Jesus também repreendeu a igreja naquele momento. A igreja de Filadélfia, ela nos lembra a era das missões, de 1730 a 1900. Por quê? Filadélfia foi elogiada por Cristo, por seguir a vontade de Deus, por entrar na porta que estava aberta por Deus. E a era das missões, se você estudar a história das missões, esse período de 1730 a 1900, um período de grandes desafios, mas que muitos missionários viajaram pelo mundo expandindo o evangelho. E a igreja de Laodiceia, que é a igreja morna, representa a igreja atual, a igreja moderna. Como eu disse, é apenas uma representação. Nada é exato. Não podemos julgar. Apenas estamos aprendendo com essa mensagem. E as 7 eras da igreja cristã nos ajudam a fazer uma interpretação histórica da igreja e do cristianismo à luz das 7 igrejas do Apocalipse. Mas nós também podemos fazer uma interpretação moral. As 7 igrejas do Apocalipse trazem lições práticas para as igrejas hoje, de modo geral, e para cada cristão que faz parte da igreja de Cristo. Ou seja, serve para mim e serve para você. Essa aplicação moral, nós podemos tirar 7 lições com as igrejas do Apocalipse. Éfeso, nós aprendemos a voltar ao primeiro amor. Esmirna, a suportar as tribulações. Pérgamo, aprendemos a perseverar na fé. Tiatira, aprendemos a fugir do pecado. Com Sardes, nós aprendemos a buscar o verdadeiro avivamento. Com Filadélfia, nós aprendemos a servir ao próximo com amor. E com Laodiceia,
nós precisamos ser fervorosos espiritualmente. Então, cada igreja do Apocalipse, ela nos ensina uma lição. Serve para a nossa vida. Voltar ao primeiro amor, suportar as tribulações, perseverar na fé, fugir do pecado, buscar o verdadeiro avivamento, servir ao próximo e ser fervoroso de espírito. Qual igreja você se identifica? Você precisa voltar ao primeiro amor, você precisa enfrentar as tribulações com fé, ser perseverante, você precisa evitar o pecado, você precisa de um avivamento, servir ao seu próximo, ser fervoroso. Então, eu e você somos como as 7 igrejas do Apocalipse. Eu aprendo aqui no texto de Apocalipse 2 e 3 uma mensagem central, que é o primeiro versículo. Quando dizem Apocalipse 2 e 1, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Quando Jesus diz que está na mão direita dele, e ele diz também em Apocalipse 1:20, que ele tem na palma da sua mão a liderança da igreja, nós aprendemos a confiar que Jesus é o Senhor da igreja e que nós precisamos entregar a liderança da igreja nas mãos de Cristo. Deixar ele cuidar da igreja. Confiar. Se o líder pecou, se o líder errou, entregue nas mãos de Jesus. E também que Jesus anda no meio dos candelabros. Jesus anda no meio das igrejas. Nós, às vezes, julgamos, observamos heresias, seitas, mas Jesus anda no meio. E ele está vendo tudo o que está acontecendo em cada igreja. Isso é maravilhoso. Você vê que Jesus toma nas mãos dele quem está liderando, e esse tomar nas mãos tanto é para cuidar, como também pode ser para corrigir. E ele anda no meio das igrejas. Ele tem passeado no meio do seu povo. Isso é maravilhoso. Nós refletimos uma mensagem central de Apocalipse 2 e 3. Eu quero convidar você a fazer agora uma leitura. Eu não tenho muito tempo, nós vamos tentar ser breves. Eu preciso ser breve, mas eu quero fazer uma leitura do texto de Apocalipse 2 e 3 e te mostrar como que o texto se organiza. Ele tem uma ordem lógica, tem uma mensagem direta para cada um de nós. A carta à igreja de Éfeso, Apocalipse 2, de 1 a 7. Apresentação. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. O elogio, versículos 2 e 3. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. A instrução: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. A promessa: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Você vê o texto organizado nessa ordem: apresentação, elogio, instrução e promessa. Alguns detalhes da igreja de Éfeso é que o nome Éfeso significa desejável. Lá havia um grande templo para a deusa Diana naquela cidade. Os nicolaítas, que Jesus chama a atenção no versículo 6, era um grupo que se denominava sacerdotes e que dominava a igreja, mas de forma liberal, aceitando o pecado. Eles hierarquizaram a igreja e Jesus não gostou disso. A interpretação histórica de Éfeso nos lembra, como falamos, da igreja apostólica, entre os anos 30 a 100. E a interpretação moral representa cristãos e igrejas
que precisam se renovar, que esfriaram na sua fé. Então, a igreja de Éfeso tem essa mensagem para cada um de nós. A carta à igreja de Esmirna, Apocalipse 2, de 8 a 11. A apresentação, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e último que esteve morto e tornou a viver. Versículo 9. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo sim sinagoga de Satanás. Esse foi o elogio. Agora a instrução no versículo 10. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. E então a promessa: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Aleluia. Alguns detalhes sobre a igreja de Esmirna. A palavra Esmirna significa mirra, que era um óleo produzido de uma planta, que era cheiroso e ao mesmo tempo era amargo. Os cristãos de Esmirna tiveram seus bens confiscados, eles foram presos, foram mortos e eles eram pobres. Por isso Jesus fala: conheço a tua pobreza, mas você é rico. Porque eles tiveram todos os seus bens confiscados pelo império. 10 imperadores perseguiram a igreja de Esmirna. Por isso o versículo 10 diz que tereis tribulação de 10 dias, 10 períodos, 10 tempos. Esmirna possuía um grande mercado público de 3 andares. E o pastor, provavelmente conhecido pela história como Policarpo, o Policarpo de Esmirna, que foi martirizado, uma história maravilhosa, é o martírio de Policarpo. A interpretação histórica é que a igreja perseguida do ano 100 ao ano 312, representado pela igreja de Esmirna. E a interpretação moral é os cristãos perseguidos em todo o mundo. No mundo todo tem pessoas sendo perseguidas por causa da sua fé. E isso nos lembra da igreja de Esmirna. A carta à igreja de Pérgamo, Apocalipse 2, de 12 a 17. Apresentação, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O elogio, versículo 13. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. E então, uma instrução, versículos 14 a 16. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí no meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí, em seu meio, os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. E a promessa: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Jesus traz uma mensagem para a igreja de Pérgamo, você vê aí no versículo 15, que os nicolaítas, que os éfesos não aceitaram, já os de Pérgamo aceitaram. Aqueles que queriam hierarquizar a igreja, colocar regras sacerdotais e também deixar o pecado entrar na igreja. E Jesus repreende severamente a igreja de Pérgamo. Alguns detalhes é que Pérgamo significa fortaleza. A cidade ficava no alto de uma montanha e tinha muitos templos pagãos. Também tinha uma grande biblioteca com mais de 200 mil rolos, que eram livros.
A palavra pergaminho, ela vem em referência aos livros que tinham em Pérgamo, ou seja, uma cidade culta. O pastor é Antipas, que está escrito no versículo 13, que foi queimado vivo dentro de um bezerro de latão. Ele foi martirizado naquela cidade, e aquela igreja, então, ela sofreu também o martírio do seu líder. A interpretação histórica, Pérgamo nos lembra da igreja imperial, o período da união da igreja com o Estado. Você vê aí quando Jesus repreende a igreja por causa dos nicolaítas, porque a igreja começou a criar hierarquias sacerdotais e começou a deixar o pecado entrar na igreja. A igreja se casou com o Estado, por isso se lembra da igreja imperial. Mas também uma interpretação moral que representa a igreja liberal, a igreja que aceita o pecado. E hoje em dia muitas pessoas procuram a igreja no seu gosto. E isso nos faz lembrar também da igreja de Pérgamo, por exemplo, quando a igreja se une em política e quantas coisas semelhantes. Carta à igreja de Tiatira, apresentação, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. O elogio: conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. A instrução do versículo 20 ao 24. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar essa mulher Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Porém, ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação se com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos que não seguem essa doutrina, que não a reconhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. A promessa: então somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com seta de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Tiatira é severamente repreendida por Jesus, por pecados horríveis que ali aconteciam, mas Jesus vê que a igreja estava dividida. Você vê a partir do versículo 24, que tem algumas pessoas que não se misturaram, mas ali tinha uma líder, que recebe o nome de Jezabel, que levou a igreja a se prostituir, a pecar. Alguns detalhes sobre a igreja de Tiatira. A palavra Tiatira significa sacrifício, e a cidade ela servia de entrada para a Ásia Menor, era uma rota de comércio. Havia um grande templo em honra ao deus Sol, Apolo. A indústria principal era de instrumentos de bronze e de cobre. Por isso Jesus, no versículo 18, ele diz que eu tenho os pés como cobre. Eu piso sobre o bronze, eu piso sobre o cobre que vocês têm. Eles fabricavam tecidos, especialmente o vermelho e púrpura. Era uma cidade muito rica. O comércio era organizado em sindicatos dedicados aos deuses gregos. Ou seja, os comerciantes ofereciam seus comércios, seus produtos aos deuses. Eles tinham padroeiros. E por isso Jesus repreendeu aquela igreja de Tiatira e possivelmente Jezabel incentivou esse tipo de prostituição espiritual. Essa mulher chamada Jezabel, em Apocalipse 2:20, ela representa a falsa igreja, falsos líderes, falsos pregadores. E por isso ela usa o nome da Jezabel do Antigo Testamento. Lá em 1 Reis, capítulo 17 até o 19, quando fala sobre a perversa
rainha Jezabel. E ela é lembrada agora em Apocalipse como aqueles que desobedecem e que perseguem os servos de Deus. A interpretação histórica, a igreja de Tiatira nos lembra da igreja na Idade Média, entre 590 a 1517. Como eu falei, um período medieval, aconteceu ali, por exemplo, a Inquisição, as cruzadas, tanta idolatria entrou na igreja, a Bíblia não era lida, não tinha a Bíblia para o povo. Então, várias coisas aconteceram na igreja durante esse período que nos lembra de Tiatira, que aceitou o pecado na igreja. E hoje, na interpretação moral, nós aprendemos sobre a igreja dividida entre o mundo e a palavra. Cristãos que estão no mundo, mas também estão na igreja, como cristãos de Tiatira, que os comerciantes, principalmente, eram cristãos, mas no comércio ofereciam para os deuses gregos. Tinham padroeiros, e Jesus não aceitou isso, era prostituição espiritual. Muitos cristãos estão assim, como aconteceu na história da igreja, a idolatria entrou na igreja, e também hoje muitos cristãos estão divididos entre a igreja e a palavra. Agora a carta à igreja de Sardes, Apocalipse 3, de 1 a 6, você vai ver que nessa igreja está invertido. O elogio vai depois, a instrução vem primeiro. Então, a apresentação. 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem a fama de estar vivo, mas está morto. Agora a instrução antes do elogio, somente nessa carta. Versículo 2 e 3. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. O elogio para essa igreja. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. A promessa: o vencedor será assim vestido de branco. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor repreende Sardes, diz que ele fala que está vivo, mas estava morto. E o Senhor chama ele para se renovar, para se avivar. Alguns detalhes da igreja de Sardes. A palavra Sardes significa cântico de alegria. A cidade de Sardes foi construída sobre uma rocha. A moeda cunhada surgiu lá em Sardes. E lá tinha uma estrada real que conectava Sardes com as outras cidades do leste, até na Europa, por exemplo. Sardes foi parte da província romana da Ásia. Era uma cidade importante para o Império Romano. E ela também nos lembra hoje, né, aliás, durante a história, na interpretação histórica, a Igreja da Reforma e o período da Renascença. Quando a igreja se diz que tinha vida, mas Jesus falou: não, você ainda não está vivo. Tem alguma coisa para melhorar. Você precisa de um avivamento. A igreja que se reformou, talvez apenas se separando da instituição romana, mas Jesus repreende essa igreja. Isso nos lembra também a igreja da Reforma, que aconteceu mudança, mas não o suficiente. A igreja precisava continuar mudando. E a lição da interpretação moral são as igrejas e os cristãos que envelheceram na sua fé. Pessoas que precisam de um avivamento, que precisam de um renovo. Diz que está vivo, mas não está. E muitas vezes isso acontece como aconteceu em Sardes. A carta à igreja de Filadélfia, Apocalipse 3, de 7 a 13. Apresentação 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. O elogio, do versículo 8 a 10. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força,
mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você e prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. A instrução, versículo 11. Venho sem demora. Conserva o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. A promessa, versículos 12 e 13. Ao vencedor farei que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Filadélfia é elogiada por Jesus, por grandes coisas que ela fez, pelo seu amor, pela sua luta. E alguns detalhes sobre a igreja de Filadélfia é que a palavra Filadélfia significa amor fraternal, uma igreja amorosa. Ela fazia parte da província romana da Ásia, tinha um posto avançado do reino de Pérgamo, né? Ela foi criada como um posto avançado de Pérgamo e depois tornou uma província romana. Havia os judeus lá que negavam a Jesus, então havia uma luta naquela igreja, porque alguns judaizantes queriam que a igreja seguisse a lei do Antigo Testamento, mas eles seguiam a lei da graça e do amor. E Jesus promete para a igreja de Filadélfia uma porta aberta. Versículo 7 e 8. Ele fala que vai abrir as portas para aquela igreja, que significa a evangelização. Por isso, a igreja de Filadélfia, na interpretação histórica, nos lembra a era das missões, os avivamentos, grandes avivalistas da história, entre o ano 1750 e 1900, que aconteceram grandes missionários, e que a igreja expandiu no mundo, e através também de grandes avivamentos que levaram o evangelho pelo mundo. A interpretação moral são as igrejas de cristãos comprometidos com a missão. Você vai ver que a igreja de Filadélfia é a mais elogiada por causa do seu amor fraternal, do seu comportamento e porque ela levou a palavra para o mundo. Por último, carta à igreja em Laodiceia, Apocalipse 3, de 14 a 22. Apresentação, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Você vai ver que não tem elogio para a igreja de Laodiceia. Então já passa para a instrução, para a correção. Versículo 15 a 19. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, que não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam, portanto seja zoloso e arrependa-se. A promessa: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nessa carta aqui se destaca no versículo 20, que parece que Jesus está do lado de fora. Ele diz: estou na porta e bato. Esse versículo que nós usamos para evangelizar, na verdade, é para a igreja. Jesus estava do lado de fora da igreja de Laodiceia. Depois do versículo 13, você vê, aliás, antes, que Jesus fala que aquela igreja era morna. E naquela cidade tinham águas mornas.
As pessoas iam beber, sentiam mal. E Jesus fala para eles, olha, vocês são assim para mim. Vocês não são frios e nem quentes. Alguns detalhes de Laodiceia. É que Laodiceia significa justiça do povo. Ela tem uma ligação com a democracia, onde o povo manda, sendo que na palavra acontecia a teocracia, onde Deus era o Senhor. E aquela cidade era muito rica, tinha até um sistema bancário, tinha muitas indústrias de tecido, tinha laboratórios com produção especial de colírio. Por isso Jesus fala, olha, compra colírio para vocês. Vocês são ricos, mas eu tenho ouro. Vocês fabricam tecido, mas eu quero dar vestes brancas para vocês. E lá também tinha uma escola de medicina. Então Jesus repreende aquela igreja e fala, olha, vocês são mornos. Assim como a água de vocês são mornos. E ela lembra a igreja moderna, atual, a partir do ano 1900. Quando a igreja prosperou, enriqueceu. Mas a igreja não consegue ver. A igreja precisa de colírio, precisa de vestes novas, precisa de um avivamento. E a interpretação moral nos lembra de cristãos e igrejas indecisos, indiferentes, que servem a Deus e servem ao mundo. Pessoas mornas, assim como Laodiceia. Por isso, nos lembra também da igreja atual. Eu vou terminar. O estudo hoje foi um pouco mais longo. Essas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, elas têm um sentido para cada um de nós. Tanto para aquele tempo, como na história da igreja, e hoje para cada um dos cristãos. Ela é uma mensagem à igreja de Cristo. Jesus reconheceu cada uma das igrejas com amor. Ele não recusou nenhuma daquelas igrejas. Ele falou, estou no meio de vocês. Mas ele repreendeu algumas delas. E assim, nós precisamos aprender com a mensagem de Jesus para nós hoje. Nós vamos continuar o nosso estudo do Apocalipse. Eu convido você a continuar conosco. Na próxima semana, vamos falar sobre a visão do trono de Deus no capítulo 4. E vamos, então, continuar esse panorama do Apocalipse. Já estudamos o capítulo 1, a apresentação, capítulo 2 e 3, as 7 igrejas. E vamos aprender sobre a visão do trono de Deus no capítulo 4. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Eu louvo a Deus pela sua vida. Que você possa, sim, seguir na presença do Senhor, né? Com essa mensagem maravilhosa das 7 igrejas que nos ensina tanta coisa importante para a nossa vida. E o nosso próximo estudo, né, como eu já falei, vai ser sobre o trono de Deus no Apocalipse, capítulo 4. Então, estude o capítulo 4 de Apocalipse. Se você quiser ler esse estudo, você pode encontrar no site esbocosermão.com. Eu convido você a continuar conosco. Amém? Vamos orar neste momento, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por esse estudo da tua santa palavra. Nós queremos verdadeiramente ser a igreja de Cristo, ser o teu corpo, ser o teu povo. Nos ensina, Senhor, a tua mensagem, nos ensina, Senhor, a tua vontade, nos ensina, Senhor, o teu querer. Nós pedimos, ó Pai, trabalha com a tua igreja, com cada igreja, com cada cristão, e nos revela a mensagem à igreja de Cristo nos últimos dias. Nós queremos ouvir o que o Senhor tem para falar para nós, assim como o Senhor falou para cada uma daquelas igrejas. Que assim o Senhor nos abençoe, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Um grande abraço, meu irmão e minha irmã. Eu vou responder as perguntas que tiverem nos comentários. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo, Apocalipse 4.
boa? Você tá bom? Você tá bom? Você tá bom, pai? Tá bom? Eu tô falando. Você tá bom? Você tá bom?